Queria que os irmãos abrissem, as crianças já saíram. Já tinham. Tá bom, já saíram as crianças. Vamos abrir nossa Bíblia aí em Lucas 24, capítulo 13. Lucas 24, capítulo 13. Todos abriram? Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isto, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. Então, achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, o dia já declina. Entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Esse texto é sensacional. Ele tem aqui algumas coisas aqui sensacional. O Espírito Santo inspirou Lucas nessa narrativa. Emaús era uma aldeia antiga, cerca de uns 60 estádios, a cerca de uns 10 quilômetros de Jerusalém.
Então nós estamos falando que tem 7 quilômetros de praia aqui em Santos, né? 7 quilômetros, 10 quilômetros, dá para ter uma ideia mais ou menos da distância que era. Não era tão distante, talvez umas 2 horas andando a pé, no passo normal, né? Sem passo apressado, sem correr, andando normal, umas 2 horas talvez. Eles chegavam, saíam de Jerusalém, iam para Emaús, né? Alguns acham que esses dois eram um casal, outros acham que eram irmãos, porque eles adentram a mesma residência, né? Mas alguns também acham que eles eram oriundos de Emaús, esses discípulos de Jesus. Eles não eram muito conhecidos, né? A gente viu aqui, o nome de um deles é Cleopas. Você já ouviu falar? Só aqui, né? Porque você não viu, mas ele era discípulo de Jesus, era um dos seguidores. Jesus tinha os 3 principais, né? Pedro, Tiago e João, tinha os 12, né? E tinha cerca de uns 500 seguidores. Esse era um deles, tá certo? Que eram frequentes, o tempo todo andaram com Jesus, tá? Então tinha um número bem grande de pessoas que andavam com Jesus, além das multidões, onde Jesus estava, se aproximavam, porque todo mundo queria ver os milagres que ele ia realizar e a mensagem que ele ia dar, que sempre era cativante, impressionante, né? Então era uma disputa para ver quem ficava mais perto, para ver de perto, porque Jesus fazia mesmo, né? E aí eles tomam um caminho contrário ao que tudo aconteceu. Nós estamos falando aqui do domingo de Páscoa, eles estão no domingo de Páscoa, é exatamente no domingo à tarde, provavelmente às 4 horas da tarde. O que aconteceu imediatamente antes? Na sexta-feira Jesus havia sido crucificado. E nós estamos falando desses seguidores que largaram tudo. Não foi só Pedro, Tiago e João que largaram as redes, todo mundo largou, esses caras todos largaram a sua profissão e passaram a seguir Jesus, entendendo que ele era o Messias. Imagina que coisa complicada. Eles chegam num ponto onde eles veem aqueles que ia ser o Messias, que ia ser o rei de tudo, morreu crucificado. Eles estavam nessa tristeza e retornando para sua casa, retornando para a velha rotina, porque Jesus morreu, já fazem 3 dias. Quando Jesus pergunta, eles falam, já fazem 3 dias, né? E eles ficaram decepcionados com esse desfecho da história, né? Ficaram decepcionados, mas não deveriam, porque Jesus, se você pegar em Marcos 9:31, eu não vou abrir, mas se você pegar, diz assim, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, em 3 dias, depois da sua morte ressuscitará. Isso é bem antes desse fato. Nesse fato ele já morreu. Quando Jesus estava entre eles, ensinou diversas vezes que isso havia de acontecer, mas eles nem prestaram atenção, eles nem imaginaram. Sabe por quê? Juntamente com os outros discípulos, também Pedro, Tiago, João, todos os outros discípulos, né, entendiam que Messias era alguém que ia, segundo Davi, ter domínio, e eles ansiavam pela libertação do jugo romano. Eles ansiavam por um líder guerreiro, um rei que ia assumir e com grande poder enfrentar os inimigos, como era Davi. Davi, eu acho que tem uma história que ele deu uma vacilada em contar os seus exércitos e ele perdeu a guerra, porque ele não pedia. Davi, a impressão que se tinha é que ele, como rei, levaria Israel a um domínio mundial. A sensação que se tinha, porque ele não entrava em nenhuma guerra com quem quer que fosse para perder. Impressionante a liderança, né, e a força de Davi liderando o povo de Israel em uma guerra, né? Mas era porque o seu coração era segundo o coração de Deus, e ele foi o homem que Deus utilizou para expandir as fronteiras e manter as fronteiras aonde tinha que chegar. E eles achavam, por ser filho de Davi, o Messias vai ser o cara como Davi. Nós vamos nos livrar do jugo romano, vamos assumir, né? A impressão que a gente tem é que Davi se comanda de fato, se volta de fato para dominar. Ele dominaria o mundo da época, antes dos gregos, porque Davi é 1000 anos antes de Cristo, né? Os gregos 300, né, anos antes de Cristo, e os romanos ascendem 160 antes de Cristo, né? Assumem o poder mundial. Então a impressão que se tinha é que seria Israel, 1000 anos, na época de Davi, 1000 anos antes de Cristo, seria Davi o homem, né? Ia levar, seria comparado a Alexandre o Grande,
mas Davi não tinha esse propósito, tempo algum teve esse propósito. E o que acontece é que Jesus vai ser o cara, é o descendente de Davi, é esse Messias que vai, e esse era o pensamento deles. Ele fala sobre isso, no versículo 19 ele fala assim: Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras. Ele era poderoso porque Jesus curava, e era impressionante, todas as pessoas que vinham em busca de cura, todas, não eram algumas sim e outras não, todas as pessoas ele curava, todas que vieram a ele foram curados, todos. Imagina o que é isso, imagina que isso se divulgava, né? Que nem fogo em palha, essa notícia se divulgava, e aí se trazia mais, e mais ele curava. A Bíblia diz que todos ele curou. Ele não realizou milagres em todos os lugares, ele também realizava milagres. Então, por exemplo, transformou água em vinho, né? O primeiro milagre. Então ele também multiplicou pães, não foi? Alimentou a multidão, isso é milagre, né? Que ele fazia, né? E ele acalmou a tempestade, né? E deixou os discípulos espantados com esse negócio, né? Andou sobre as águas, e mais, ele tinha poder sobre o mal também, ele libertava possessos. Então pessoas, como foi o caso do Gadareno, com uma multidão de demônios dentro dele, que a Bíblia narra que esse homem, todo mundo que passava pela região onde ele estava, ele espancava. Você não podia passar ali, não interessa se fosse forte que endurece, faz um peito de karatê, ia apanhar daquele cara, porque ia passar, aqui você não vai passar, e espancava qualquer pessoa que passava ali. Nenhum grilhão segurava ele, era um cara super forte, porque ele tinha muitos demônios, uma legião de demônios. Mas quando Jesus desce do barco e chega na praia, os discípulos estavam apavorados, porque passaram por uma experiência ruim, né? Que quase afundam no mar da Galileia, né? Com a tempestade. Ele desce, porque Jesus estava indo lá, ele ia curar aquele homem, ele ia libertar aquele homem, né? Então, mas quando Jesus chega lá com os discípulos, não houve surra não, houve um homem se ajoelhando diante de Jesus, ainda que possesso, né? Em desespero para ser liberto. E Jesus o liberta com uma ordem: sai dele. Então, o que nós estamos falando aqui? Um homem com toda essa... O que os discípulos imaginaram? Eles presenciaram isso. Um homem com toda essa... Esse é o cara. Todo mundo largou o que estava fazendo. Cleopas e o seu companheiro, irmão, esposa, não sei. Cleopas e o seu companheiro também largaram tudo. Eu não sei se eles foram se juntar ao grupo de discípulos quando Jesus estava na Judéia, ou em Jerusalém, ou quando Jesus estava na Galileia. Eu não sei quando ele foi se juntar, mas eu sei que quando ele ouviu de Jesus, ele largou tudo. Esse é o Messias, e eu vou lá, e eu vou atrás, e começou a andar atrás, até que chegou nesse momento. E agora, está morto há 3 dias. Não foi só eles. Você lembra de Pedro? Eu vou pescar. E saiu para pescar. Não foi só ele que desanimou, todos os discípulos. Pedro talvez era o mais, né? Que a gente mais se impressiona. E também desistiu, falou: vou voltar à velha rotina, vou voltar para o meu trabalho. Se eu fazia redes, se eu fazia tendas, eu não sei o que eles faziam, né? O Pedro: vou pescar, vou voltar à minha velha rotina. Tudo aquilo se foi, um sonho. E eles entristecidos, não só pela perda, né, de alguém que eles amavam, mas pelo fato de terem seus sonhos todos, encerrou, acabou, terminou tudo, não tem mais nada. E ele fala assim: olha, é verdade que tem algumas mulheres que viram lá e os anjos falaram com ela que ele tinha ressuscitado, mas eu não vi. Você viu? Não, ninguém viu. Pedro foi lá, os discípulos foram lá, não viram Jesus, mas confirmaram que o túmulo estava vazio, mas não vimos. Então a gente resolveu vir embora para cá, e a gente achava que ele seria aquele que havia de redimir Israel, libertar Israel do jugo romano, assumir o controle mundial, ser o rei do mundo, e com ele os seus familiares. Quem são seus familiares? Os judeus. Com ele o seu povo em domínio sobre as outras nações. Era isso que eu pensava, era isso que eu imaginava. E Jesus fala: ó nécios. Ele usa aqui 2 palavras muito interessantes. Ele fala assim: ó nécios e tardos de coração
para crer tudo o que os profetas disseram. Um nécio é uma pessoa ignorante, é uma pessoa que não possui conhecimento. Um nécio é uma pessoa que desconhece a história, a verdade, e é um nécio. E o tardo de coração é alguém que tem os seus sentimentos atrasados, ele ainda está vivenciando uma dificuldade lá atrás. A gente conhece gente assim? A gente às vezes conhece gente assim, né? A pessoa tem uma dificuldade e ele fica vivendo essa dificuldade o resto da vida dela, ela não recupera, ela não sai daquilo. E Jesus chama esses dois discípulos de tardos de coração, porque os seus sentimentos estavam atrasados. Vocês estão na sexta-feira, mas hoje é domingo, e eu estou aqui do lado de vocês, nem sequer vocês me reconhecem. Então Jesus está falando exatamente isso. Vocês são nécios porque desconhecem as Escrituras. Nécio é alguém que desconhece as Escrituras. Primeiro aspecto que Jesus fala, e ele passa a explicar toda a história que havia de acontecer com o Messias, que já havia sido narrado. Quando ele fala das Escrituras, ele está falando do Antigo Testamento. Ele fala de Moisés aos profetas. Todo o Antigo Testamento fala de Jesus. O Antigo Testamento inteiro aponta para Jesus. E os caras não tinham a menor noção, ao ponto de achar que Jesus seria como Davi. E ele vai, então, gente, não sejamos nécios. Não sejamos nécios. A ignorância das Escrituras era o motivo pelo qual eles estavam com os sentimentos atrasados. Presta atenção nisso. A nossa ignorância das Escrituras. Como é que está o seu ler a Bíblia diariamente? Como é que está estudar a Bíblia? Como é que você está levando isso? Eu queria tirar disso uma lição para nós, como discípulos. Estamos sendo nécios, ignorantes nas Escrituras, ou estamos sendo sábios? Como está a sua caminhada com Jesus? Como é que está? Como é que está o nosso aprendizado das Escrituras? Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Isso está lá em Lamentações de Jeremias 3:21. Eu quero trazer à memória, mas como é que eu vou trazer à memória se eu não leio? Se eu não estudo a palavra, como é que eu vou trazer à memória algo que eu nem li, nem tive conhecimento, porque não li, porque não estudo as Escrituras? Como é que eu vou trazer à memória? Se eu não conhecer a palavra de Deus, como é que eu posso me lembrar? Então eu não posso ter esperança. Percebe isso? Uma coisa está ligada à outra. Os discípulos não entendiam que Deus estava cumprindo um antigo pacto com Abraão. Olha só que coisa. Deus estava cumprindo um antigo 2000 anos, portanto, antes de Cristo, portanto, 1000 anos antes de Davi. 1000 anos. Davi não é a origem das coisas. Vocês são nécios. Davi não é a origem das coisas. 1000 anos antes dele, 2000 anos antes de Cristo, Deus promete a Abraão: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e na tua descendência farei bendita todas as nações da terra. Então ele não está aqui falhando com as suas promessas, quando envia Jesus e quando tudo aquilo acontece com Jesus. Ele estava ali sim, alcançando a mim e a você, do outro lado do Atlântico, abençoando todas as nações da terra. Ele estava ali em Jesus, buscando abençoar todas as famílias da terra, na família de Abraão, na descendência de Abraão. Ele também era descendente de Abraão antes de ser de Davi, e a promessa feita a Abraão está sendo cumprida em Jesus. Então não era um semelhante a Davi, né? Mas quando a gente é ignorante nas Escrituras, a gente segue os nossos achismos. É aquilo que eu acho, é aquilo que eu penso, e não o que Deus propôs. Por isso a gente precisa estudar as Escrituras, estudar com profundidade, não tangenciar a palavra, mas estudar para aprender mesmo. Não vou ser pastor, mesmo assim você precisa estudar a palavra. Percebe? Para não ir andando que nem uma criança atrás de qualquer vento de doutrina. Isso é a coisa mais comum hoje. Andar com Deus é isso.
tá? É conhecer melhor. A gente anda junto há 35 anos. Vamos fazer agora, 35 anos. Então, a gente à distância sabe o que um ou outro está pensando. E é assim, sabe? A gente se conhece, eu e minha esposa. A gente se conhece. Já ando mais na minha vida com ela do que sem ela. A gente conhece o que o outro está pensando. E é isso que Deus propõe para nós, é um relacionamento próximo. Andar com Deus envolve isso, significa você aprender os seus ensinamentos, aprender a sua palavra, aprender a andar nos seus caminhos, dizendo não ao pecado e aos procedimentos antigos, de quando você não conhecia, do tempo que você não conhecia Deus. Significa viver uma vida de serviço aos irmãos que são iguais a nós, uma vida de servir. Nós adoramos um Deus que insiste em continuar sendo adorado através do nosso serviço ao nosso irmão. É essa a nossa adoração aceita por Deus. Quando eu sirvo meu irmão, eu estou adorando o Senhor. Percebe isso? Assim como Jesus fez e nos serviu. Então, meu irmão, na sua caminhada, no seu andar com Deus, não faça como esses discípulos. Não faça como esses discípulos. Reconhece Deus como Senhor da sua vida e se dobra a aprender as Escrituras. Não admita continuar sendo um conhecedor superficial da palavra de Deus. Não faça como esses discípulos, tá? Quando eles chegam à aldeia, vamos entrar, porque de noite é perigoso, né? De noite o ladrão, de noite o assaltante, de noite você pode ser, né? Vamos fazer o seguinte, amigo, entra com a gente, né? Passa a noite, depois você continua a viagem, e Jesus entra com ele, né? E aí, quando eles entram, eles vão tomar uma refeição. Estão chegando daquela viagem andando, né? 2 horas a pé. Então, agora vamos tomar uma refeição. E aí, Jesus parte o pão, né? E aí, a gente vai voltar a essa questão do cântico e do texto, né? Da comunhão dos irmãos, porque a face de Deus se revela na comunhão. A face de Deus se revela quando nós estamos em comunhão. É na ceia que reconhecemos e discernimos o corpo. Quando Jesus, eu não sei se Jesus tinha um jeito específico de cortar o pão, cortou e serviu, e eles perceberam na hora da refeição, na hora da comunhão, é que eles veem a face Deus, até ali eles não tinham reconhecido. A face de Deus se revela, ele se torna conhecido para mim, e às vezes é na face do meu irmão. Percebe? Quando a gente conhece Jesus, logo que a gente se converte, a gente tem aquele impulso que é falar de Jesus para todo mundo. Eu fiz assim, era assim. Eu ainda falo muito de Jesus, mas muito mais naquela época que a gente se converte. Você deve lembrar também, porque é demais, né? A convivência, eu encontrei alguém sensacional para andar com ele sempre, na minha caminhada da minha vida, né? Isso foi, eu tinha 13 anos, já faz um tempinho. E olha, gente, não teve nada melhor do que continuar andando com Deus até hoje. Nada, eu não tinha o que eu pudesse fazer melhor do que isso. Andando com Ele, a gente ouve os seus ensinos. Isso faz toda a diferença na nossa vida, na vida dos meus filhos, na vida dos meus amigos, dos meus parentes, faz toda a diferença. Transborda o cálice, transborda, vai além de você. Quando andamos com Deus, a nossa vida passa a ter um propósito. Ele nos ensina onde caminhar e caminha conosco, Ele vai dizendo por onde nós vamos caminhando. Há uma mudança no nosso caráter quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, e continua esse andar com Deus eternamente. Essa é a proposta. Nós vamos continuar andando com Deus. Eu vou partir dessa vida e vou continuar andando com Deus.
Agora, então nós precisamos atentar para essas duas coisas. Primeiro, conhecer a palavra, e depois não ficar preso a sentimentos atrasados, porque nós temos esperança, e esperança tem a ver com o futuro. O mal do século é a depressão. E por que isso? Porque eu estava com esses discípulos aqui, eu não tenho esperança. Nós não temos esperança, o povo não tem esperança, mas nós temos Jesus, e Ele já ressuscitou. Os discípulos, quando reconheceram Jesus, eles tinham vindo de Jerusalém, né? Você viu, lá no texto, vão voltaram para Jerusalém, encontrar os discípulos, andaram mais 10 quilômetros na noite mesmo, não tem problema, vamos de noite mesmo. Voltaram para Jerusalém, vamos voltar para lá. E chegaram os discípulos de Jesus, se apresenta no meio deles novamente. Sensacional. Você sabe, aqui tem algumas coisas que a gente precisa tentar. Quem era esse discípulo? Não era a elite dos discípulos, não era Pedro, não era João, não era Tiago. Cleópas, quem é Cleópas? Você nem ouviu mais falar dele na Bíblia. Não importa se eu sou alguém muito importante na sociedade, na igreja, não importa, Deus se incomoda com você. Ele percebe que você está desistindo da vida e se apresenta, Ele quer você, Ele ama você. Você pode não ser importante porque não apareceu mais nas Escrituras, não tem esse grau de importância, mas Jesus tem toda a importância. Talvez eles tenham sido os primeiros a serem contactados por Jesus. Eles vai. Já pensou sobre isso? Quem era Cleópas? Eu não sei. O Cleópas, se perguntasse no começo, antes de ler o texto, talvez ninguém. Só Cleópas, eu sei que tem esse nome aí na Bíblia, não sei, mas eu não sei quem é esse homem, não sei. Você vê que coisa? Você é importante. Se o Cleópas era importante, eu também sou. Para Deus eu sou importante. Faça como os discípulos. Não faça como os discípulos sendo nécios, ignorantes das Escrituras. Mas por outro lado, faça como os discípulos. Quando a face de Deus se revela para você, volta para Jerusalém, correndo. O caminho não é Damasco, o caminho não é Emaús, o caminho é Jerusalém. O caminho não é Emaús, não é voltar para a velha rotina, é seguir adiante com Jesus. Percebe? Muito melhor é ver Jesus reinando na Jerusalém celestial do que ver Jesus reinando sobre Roma. Caminho de Emaús é frustração, é tristeza, é depressão. Jerusalém, não. Jerusalém é um caminho aberto para a eternidade. Amém? Amém? Deus nos abençoe, Deus nos guarde. Amém.